11h37, voltamos com o Paralelo 30, segundo bloco de hoje, segunda-feira, 13 de agosto. Número assim fantástico. O agosto é fantástico. O agosto, e nossa, 13, né? O agosto é... Isso pode? Acho que, não sei se pode, né? A gente tá nas dúvidas do que pode e o que não pode aqui, né, Maria? Mas estamos indo, tá? Todo mundo vivo ainda, tá? Aqui, e ninguém preso. Política e sociedade... Nessa segunda-feira, 13, Cristiano Engel negociou, cedeu o espaço, disse que o espaço é nosso, né, Cris? Mas a gente insistimos, porque pensamos aqui que precisamos, sim, manter essa pauta e conversar sobre o cenário político, apesar de ser, acho que, o quadro mais delicado desse programa. Precisamos seguir conversando, porque não vivemos na bolha, como disse o menino. Adorei. Aquele menino estudante de medicina foi, olha, precisamos trazer mais, porque... Pois né? Mas, enfim. Não vou nem entrar, né? Não vamos nem falar. Então, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia. Bom dia, Deca. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Érica. Bom dia, o Rafa. E bom dia. Como é que é o nome da filha da Fernanda? Lauren. Bom dia, Lauren. E bom dia a quem nos ouve, quem nos assiste. Mais um Política e Sociedade, mais um quadro que eu também chamaria, na atual conjuntura, de pisando em ovos. Assim, quebrando alguns, o que faz parte do processo. Assim nós vamos, né? Me preocupa isso, mas enfim, não cabe nós discutirmos aqui. Enfim, a conjuntura, se ela já era preocupante, se o processo eleitoral já era bem preocupante, não apenas pelos candidatos que temos, mas pelo candidato que não temos também, que é um processo eleitoral sem a possibilidade, né, sem a participação de um dos candidatos, e mais do que isso, não apenas um dos candidatos, mas o candidato que é disparado, e muitas vezes se esconde essa informação, mas o que é o disparado aí, o primeiro lugar nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula. Então, acho que, né, a nossa proposta de hoje é tratar dessa questão a partir daquele que foi o debate que dá início a esta campanha, o debate da Band semana passada, na quinta-feira, que tem esta marca, né? Não estar ali a presença, contar com a presença do ex-presidente Lula e nenhum representante, enfim, para se fazer, sendo óbvio, representante para se fazer representar. O que me chama a atenção não é que não poderia estar na bancada aí por motivos óbvios, mas também me chama a atenção algo que eu diria até como negativo aqui, como cientista político, fazer a análise de debate a partir do Google Trends. Eu achei aquilo péssimo. O Google Trends nos traz uma série de dados gráficos muito bonitos, que para dar um ar de ciência fica legal, para dar um ar de tecnologia fica muito bonito, para mostrar que o Grupo Bandeirantes está alinhado com as novas tecnologias e um bom patrocínio que deve ter tido aí uma grana boa da Google por trás, mas além disso não mostra mais nada. Um gráfico, a minhoca, como eles chamavam ali, que mostrava quantas vezes cada candidato tinha sido procurado no Google, não nos diz. É um dado muito bonito graficamente, mas ele não nos diz absolutamente nada. Eu posso procurar qualquer coisa no Google, isso não quer dizer intenção de... Eles mesmos, isso não quer dizer intenção de voto, isso não quer dizer preferência. Bom, se no processo eleitoral aquela informação não me diz preferência nem intenção de voto, significa que aquela informação não me diz absolutamente nada. Ela não qual tinha... era o objetivo de aquela levar informação, com todo respeito, aquela informação não era para estar ali. Era só para fazer uma propaganda do Google e para dar um ar de modernidade, dar um ar de ciência para algo que ali, convenhamos, era algo inútil. Mas também ali, também nos gráficos, também no Google Trends, um candidato estava excluído de todo o processo. Não só não podia estar na bancada, mas também não foi citado, foi escondido. Não fosse o candidato Boulos, na sua primeira fala, ter iniciado colocando justamente isso, né, da injustiça que era não estar ali
o candidato, então, o ex-presidente Lula. Então, acho que não tem como nós tratarmos do tema eleição, tratarmos do debate que ocorreu na Band semana passada sem iniciarmos falando disso, porque em termos de democracia é algo incrivelmente problemático. E quando falamos isso, não estamos aqui defendendo candidatura de A, B ou C ou pedindo voto, mas em termos de o que isso é importante para a democracia, a presença de todos os candidatos e candidatas. Então, acho que isso é um ponto fundamental para a gente iniciar. Tá, pois é, até porque a gente tem que pensar e se perguntar se a gente efetivamente está vivendo num sistema democrático. Essa já é uma discussão que a gente pode entrar, mas aí vai, já uma coisa eu já sei, vai nos faltar tempo para esgotar essa discussão aí. Queria colocar. Eu gostaria de até aproveitando a diversidade. Não me faz essa provocação agora. Vou quebrar os ovinhos. Aproveitando a diversidade, tanto de formações na mesa, né, junto com o Cris, que traz a visão, né, da ciência política, percebi, né, e perguntei, provoquei antes de entrar no ar, essa polarização que a gente já vem acompanhando faz um tempinho, esquerda versus direita, que historicamente, não sei se a época da ditadura era assim, e de lá para cá a gente revive isso agora, se já foi assim em algum momento no Brasil, mas a gente tem um ódio muito grande posto entre esquerdas e direita. Né? Isso dá muito tom, deu o tom do debate, né? Tanto penso que candidato de esquerda, se colocando como esquerda, tínhamos apenas o Boulos ali e os demais, um ou dois em cima do muro, mas que a gente sabe para que lado cai, e os demais de direita. Mas era mais ou menos assim, né? É isso. Só que está posto assim, em alguns discursos esse ódio. E não precisa ser velado, está posto agora, né? Com pronunciamento de um candidato ou pré-candidato à presidência do país. Então, para mim, isso mostra talvez essa fragilidade. É democracia isso, não é? Então, aí eu acho que tem, primeiro, que tu traz importante, que é o fato da gente estar ficando cada vez mais evidente a diferença entre esquerda e direita nas candidaturas. Eu acho isso muito bom. O problema é quando isso descamba para o ódio, que é o que vem acontecendo. Porque se nós lembrarmos aí, alguns anos atrás, até por influência, talvez aí entre outros, da famosa afirmação do Fukuyama, de que nós chegamos no fim das ideologias, a supremacia, o fim da história, a supremacia do liberalismo e do capitalismo, que não haveria qualquer outra alternativa. E durante muito tempo vigorou, digamos, no senso comum, essa ideia de que não existe mais direita e esquerda, é tudo a mesma coisa, são pequenas diferenças, e eu acho muito importante. Então, nesse sentido, que fique bem claro que, sim, nunca deixou de existir as pessoas que talvez não percebessem claramente. E é claro que a gente é uma longa e complexa discussão, o que é esquerda, o que é direita. Entre nós aqui na mesa já não teremos provavelmente consenso com relação a isso. E que bom que não tenhamos. Que bom, né? E situar essa questão aí dentro de um espectro, né? A régua que mede direita e esquerda, cada um tem os seus critérios, mas concordo. Se a gente fosse ver ali naquela bancada, de fato, esquerda propriamente dita, tínhamos ali o Guilherme Boulos, e com muito boa vontade, algumas pessoas colocariam aí no centro-esquerda, ainda aqui com a Cátia Abreu de vice, o Ciro Gomes, eu diria aí nesse centro-esquerda, mas caindo para a direita, por uma simples questão de não ser um defensor ferrenho do neoliberalismo, como era boa parte dos outros candidatos que ali estavam, né? E defenderam isso. Isso também, para mim, é uma certa novidade, porque por vezes isso vinha mascarado em outros processos eleitorais. E agora, né, foi o Alckmin, o Meirelles, o Álvaro Dias, os candidatos que abertamente se posicionaram dessa forma. A Marina também já abertamente se colocando dessa forma, talvez já não escondendo certas posições que em outros momentos ela escondia.
E, bom, aí tem os outros 2 candidatos que não dá para ignorar. Não dá para ignorar e tratar como chacota, mas são bem preocupantes e... Aí eu vou concordar com o que o próprio Ciro Gomes falou no debate. Faz parte, é um dos custos da democracia ter que lidar com esse nível de debate, com o nível de argumentação dos outros 2 candidatos. E aí eu acho que não tem problema, fica bem claro de quem que eu estou falando de Bolsonaro e o Cabo Daciolo, que lamento, né, mas faz parte, né, é um custo do processo democrático, eles têm direito de ali estarem. Citei antes a Marina, não custa só lembrar que é a única candidata mulher neste pleito. Reduziu aí, aumentamos o número de vices mulheres, mas é uma eleição masculina, é uma eleição... Na última tínhamos Marina e Luciana Genro, né? E por óbvio a Dilma, né? Que foi eleita, né? Isso eu ia colocar também, gurias, não sei se vocês... se é porque essa... Quando a gente olha, né, os candidatos e a candidata, isso salta aos olhos. Bem, temos uma mulher e é uma mulher que representa uma candidatura de direita. Conservadora. Se colocava como centro-direita, está lá como direita. Bom, para quem é de direita, ok, talvez esteja legal. Para as esquerdas... porque é isso que a gente tem que se questionar, né? Basta as mulheres ascender na carreira política, basta as mulheres estarem lá no partido, não basta, né? O que a gente busca, que eu acho que é quando o Cristiano falava, né? A questão de, bom, o que é direita, o que é esquerda. Eu acho que depois da década de 90, a gente pode separar assim, aqueles que vêm tentando resistir uma avalanche neoliberal que adentrou aí com muita força no Brasil depois da década de 90, né, com corte de direitos de todos os âmbitos, na área social, na questão trabalhista e etc., né? Quem é que vem resistindo? Quais são os partidos que vêm mostrando uma resistência a isso? E os que vêm apoiando isso. Acho que claramente a gente consegue fazer essa distinção, né? E quando a gente pensa naqueles partidos, por exemplo, que conseguiram olhar, e que acho que isso é muito mais importante do que pensar, bom, é a mulher que está lá no partido ou não é? Qual é a defesa que vem se fazendo? Isso é mais importante, né? Lembrar, por exemplo, de todo o avanço aí, que eu não sou filiada a nenhum partido, mas acho que sempre é importante a gente destacar, né? O avanço que foi tendo a partir do governo Lula e Dilma, quando, por exemplo, se criou políticas para mulheres. Né? Quando começou a se olhar para a questão da violência, né? Isso é o mais importante. Isso não começou daqui a pouco com uma mulher no poder, mas isto foi alvo de agenda pública. Isto é importante, né? Para aqueles que vêm lutando contra essa avalanche neoliberal, né? De privatizar todo e qualquer direito que o Estado deveria ser o responsável, como, por exemplo, a questão das mulheres, né? Trabalho precário, a violência e etc. Né? E a gente vive um momento né, que vem, né, não por acaso, esse bloco, digamos, à direita, neoliberal, também vem junto com um pacote conservador, que aí atinge diretamente, entre outras questões aí, as inúmeras questões, política, exatamente, né? As inúmeras questões que envolvem as mulheres. E me chama a atenção também, e eu não posso esquecer de falar do que a Maria levantou, se a gente vive ainda a democracia, porque eu acho que isso é um ponto muito importante, mas o quanto alguns candidatos, ou se não todos, ou quase todos, tem uns que não tem como querer se apresentar como o Alckmin, será querer se apresentar como novidade, né? Mas alguns que têm uma certa cara de pau de querer se apresentar como novidade, né? Eu vejo, por exemplo, o candidato Álvaro Dias, que a fala recorrente dele de querer refundar o Estado brasileiro para mudar o sistema. Era sempre essa fala. Agora, ele não deixou... E eu achei bem interessante que depois, na entrevista, ele repetiu isso e disse que não estava ali para fazer blá, blá, blá. Mas essa história não deixa de ser um blá, 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 porque ele não falou nada. O que era essa refundação e que sistema era esse que ele ia mudar, o que ia fazer para refundar e mudar o sistema, o que, para quem está há quase 50 anos na vida pública, já foi governador, senador, deputado,
e sempre ao lado da direita neoliberal, eu vejo poucas chances deste candidato se apresentar como novo, assim como o Meirelles se apresentar, que nunca foi um político de carreira, mas está no meio político há muito tempo, favor, ou então o né? deputado capitão, que Sim, diz que é novidade e está há 30 anos, né? 27 anos com um mandato e sem quase nada de projeto, com 2 projetos simplórios aí aprovados ao longo de quase 30 anos de vida pública. Então, essa coisa de se apresentar como novidade não cola. Talvez seja para as trocas de partido, né? Amor, isso que eu ia dizer. O cara troca de camiseta, olha, oi. Agora só novo pode, Não, né? eu penso assim, ó, que a necessidade da reflexão, né? Porque aquilo que o Guri até falava antes, né? Aqui, passa, né? Aquilo como uma verdade absoluta. As pessoas não param para questionar isso que tu falou agora, né? Na verdade, qual é o projeto de refundação? Em que se baseia? Não estou aqui fazendo crítica a esse candidato em especial, né? Até porque os memes estão aí, né? Inclusive, eu queria que, não sei se a Maria tem, Fernando, mas eu sei que Cristiano dizem que tem uma tatuagem da tal da Ursal. Ele tem a Ursal. Ele tem a Ursal e ele vai... Desculpem a brincadeira. A gente precisava, tá? Até porque aqui é suco, Ursal, mentira, tá? Eu parei de brincadeira. Volta pro papo que é sério. Não, o Ursal também estava aqui na minha memória, né? Louquinha. Não, é isso. Se a gente não dá uma risada de vez em quando, também a gente pira a cabeça. Mas, enfim, vamos voltar porque o papo é sério. Não, mas é isso, assim... E tá aqui embaixo do blusão. Ah, Maria, tu tá vendo, né? Sim. Depois a gente traz essa gente aí dessas Ursal, a gente que se enreda aqui, tu tá vendo? Ele já é um cara que já tá com isso há horas. E só foram descobrir a Ursal agora, no dia do debate. Eu fui certa vez abduzido pelos comandos da Ursal. Não, e eu tô indignada. E o resultado disso foi essa marca que me deixaram. Eu tô indignada que ninguém me chamou. Te chamaram pra reunião? Alguém aqui foi chamado? Ninguém sabia. Matei, diz que tem. Mas, enfim, gente, olha aqui, 11h54. Já? Pois é. Tá? Uma das propostas, e penso que até outubro a gente vai ter que... se uma mentira repetida tantas vezes, porque é isso que vocês colocaram agora, né? Ela acaba se tornando verdade, porque essa... acho que é a intenção da grande mídia, né? Então, uma verdade repetida várias vezes também há de ser absorvida. E a gente precisa falar da importância do voto. Até porque recebemos aqui o Luiz, representante da Zona 163, virá de novo até outubro. E ele diz que um dos maiores receios é o esvaziamento das urnas e a não adesão ao voto. E penso que precisamos seguir pedagogicamente ressaltando a importância do voto na vida de cada cidadão e cidadã. Vamos fazê-lo. Então, até para seguir meu amigo Luiz Henrique. Então, bom, imagino que haja sim essa preocupação. É um momento de descrença na política, que as pessoas... E se reforça isso, infelizmente, nos meios de comunicação. Sim, bem são, em boa parte, responsáveis por isso. E quando se tem, em um momento como esse, uma descrença na política, o que é muito triste e preocupante é que isso gera uma descrença na própria democracia, não é apenas na política como um todo. É isso aí. Então, o que há, na verdade, é um erro, um engano muito grande de compreensão do que vem a ser a política, do que vem a ser a democracia, qual a importância da democracia e do processo eleitoral. E a compreensão, primeiro, de que a democracia é muito mais do que o processo eleitoral. Sim, isso é só uma... Aquele clichê, o grande momento da democracia, é um momento importante, mas não sei nem se é o grande momento da democracia. A gente entender que a democracia ela é algo construído permanentemente. E eu não ia deixar passar aqui antes que termine o programa. Com certeza, nós não vivemos um momento de fato democrático. Há dentro da própria ciência política discussão sobre isso. Existe um termo que já vem sendo utilizado há um bom tempo e que, digamos, está na moda, que é falar que nós estamos na pós-democracia. Aí tem o livro do Rubens Casara, quem trabalhava, o cientista político inglês Colin Crouch, que traz esse termo, esse conceito. A pós-verdade também. Que acompanha... Ou o Jacques Rancière, que há 20 anos já trouxe o conceito de pós-democracia, que de fato a gente não vive aí uma democracia, isso não há a menor dúvida. Aliás,
Alguns dirão que nós nunca vivemos democracia. Se a gente estiver buscando uma democracia enquanto ideal, realmente nós nunca vivemos e nunca viveremos. A democracia é justamente esta busca permanente por melhores condições, maior participação, maiores direitos, justiça social, entre outras questões. Agora, um momento que a vontade e a convicção estão acima das leis. E em um momento em que a política e a democracia são relegadas a um segundo plano quando se fala em política. Um momento em que, por exemplo, até a característica de pós-democracia, quando o Google Trends passa a ser mais importante do que uma análise de como funciona o jogo político. Isso tudo somado, entre uma série de outras coisas, mostra que, de fato, o momento é preocupante. Há também quem utilize o conceito de desdemocratização. Então, como um processo, a gente passou lá, né, no fim da ditadura para a democracia, um processo de redemocratização. Há quem prefira dizer que agora o que nós estamos vivendo é um processo de desdemocratização. Só que é um processo, né? Nós estamos no meio, para onde de fato nós vamos é que é complicado. E aí a eleição passa a ter um papel fundamental. A gente primeiro não pode reduzir a participação política à eleição. É muito pouco. A gente tem que ter plena consciência que democracia e participação política é muito mais do que partido e eleição. Mas agora eles são fundamentais e é preciso estar de olho. As nossas decisões na eleição desse ano serão decisivas para o futuro do Brasil e da democracia. É isso aí. Maria, quer Não, eu só quero colocar? assim dizer que esse refluxo, né, na verdade, no processo democrático, ele não é uma exclusividade brasileira, sim. né? Infelizmente, a gente tem visto pelo mundo afora, né, resultados eleitorais ditos democráticos que são um desastre total, desastre. né? Então, esse debate, eu acho que ele é fundamental. A gente vai ter que continuar fazendo, né? Porque isso não se resume numa eleição, né? Mas ela faz parte de um contexto, né? É isso. E o risco que corremos, né? Ao olhar aquele dia, naquele debate, né? Alguns e algumas de nós, com certeza, ficaram muito temerosos, né, do futuro que nos aguarda, porque eu pensava, olhava aquilo e digo, não pensei que eu ia viver para ver isso, gente. Surreal, né? Em alguns surreal, momentos, né? surreal. O nosso presente é temeroso, o nosso Bastante. futuro é temeroso, mais ainda. Agora, assim, ó, é ruim o debate, preocupante? Todos são ruins? Não sei. Não. Sempre... vamos votar no menos pior... Paciência. Se é assim que a pessoa vê, mas vote do mesmo jeito, acompanhe sim, do mesmo entendi. jeito, participe do mesmo A jeito. necessidade do voto. A gente corre, desculpa Maria, a gente corre um sério risco de, por via eleitoral, escolher o fascismo como o caminho a ser seguido. Isso sim é gravemente, isso sim é temeroso. Por outro lado, nos aprofundarmos num caminho neoliberal de entrega do nosso país. Quer dizer, continuidade disso, né? Continuidade Porque estamos disso. perdendo as coisas todas que, né? Mas eu falei no geral, né? Até pelo cuidado aqui de, né? Sim, pisar em ovos. Manifestação Sim, nos sim, ovos sim. aqui. Nos né, ovos. que a gente tá Se manifestar carregando. nos ovos, aqueles. E é óbvio que não estão as pessoas todas colocadas no mesmo nível de, né? Não quis dizer isso, né? Mas algumas pessoas ali realmente são assustadoras, né? São, né? É isso, assim. E penso que para todos e todas. Essa reflexão é que é a questão que fora do Brasil também acabou se concretizando, né? E vai ser muito prático, assim, dizer, não tem golpe, né? Porque ainda tem algumas pessoas que dizem que não. Legitima o golpe, né? Legitima o golpe, porque será um processo democrático, eleição. Né? A não ser que alguém depois resolva achar que as urnas foram violadas e pedir recontagem. Né? Não, pediram na duvidar. outra, né? Sim, pediu. Mas aí foi recontado. Tá, olha aqui, ó. 12:01. Tá, Cristiano? É isso? Só para encerrar, assim, ó, tem um monte de problemas no debate, mas volto a destacar, né? Que teve um candidato aí, que eu acho que era o único que estava pela esquerda, que fez falas que eu achei muito interessantes e fortes e necessárias. E por outro, um candidato que até então ninguém conhecia e que, em uma grande fantasia colocada, acabou criando a Ursal. Portanto, agradecemos aí. eu acho. Seja como meme, como brincadeira, como for,
É algo Até porque eu acho que aquele a ideia a gente tem que preservar, porque é uma boa ideia. Eu acho que aquele ali foi contratado por um outro candidato para que não fosse mais ridículo. Não sei se é a minha opinião, tá, gente? E o Cristiano tá defendendo que ele tá ali, ó. Tá aqui. Trabalhadores do mundo, unidos. Trabalhadores da América Latina, unidos. Tá aí a Xuxa. Faz horas que a Xuxa canta isso, América Geral. Vamos para um próximo programa. Eu quero o hino da Xuxa aqui. Gente, por favor. Brincadeiras à parte, a gente precisa rir porque é terapêutico. Se a gente não se cuida, a gente adoece. Todo mundo aqui, tá? Então a gente brinca por vezes, mas levamos esse papo muito a sério aqui. No próximo dia, o Cris vem de camiseta de manga curta. Tem, porque, ó, a gente quer ver. Vamos mostrar. Que eu vou mostrar que eu falo, eu vou mostrar que é verdade. Olha aqui, ó, Cris, Maria, Fernanda, muito obrigada, tá? Agradecemos muito. Como é o nome da menina mesmo? Lauren. Beijo, Lauren. Muito beijo. Próxima vez tu vem falar, tá? 12:02, a gente precisa encerrar. Quebrei mais uns ovos. A gente precisa encerrar e que todas as segundas sejam assim. Coisa boa. A reprise deste programa é hoje às 11 horas da noite no canal 15 da NET, FURG TV, e através do site furgtv.furg.br. E até amanhã, ao vivo, às 11 da manhã.